Sintomas, parte 2. Vergonha e culpa. São dois sintomas interrelacionados. Quanto mais uma pessoa consome pornografia, mais se sente culpada pelas cenas que assiste e com vergonha por praticar tal ato. Por que isso acontece? Por vários motivos. O primeiro é que ao escalarmos para gêneros cada vez mais extremos de pornografia, consumindo materiais cada vez mais contrários às nossas inclinações, gostos e opiniões naturais, como isso ocorre sem o controle da nossa vontade, ou seja, como esse é um fenômeno induzido pelo vício, nos sentimos culpados e envergonhados por esse comportamento. Além disso, alguns desses gêneros são chocantes e proibidos, e a proibição é altamente excitante para o cérebro viciado, uma vez que isso faz com que outras substâncias químicas sejam despejadas no sistema nervoso, fazendo com que ele sempre esteja em busca de novidades e da violação das suas expectativas com materiais que ele nunca viu antes. Só que, na maioria das vezes, esses materiais são o oposto do sistema de crenças da pessoa. Muitas vezes envolvem situações altamente constrangedoras e humilhantes, ou coisas que ela jamais faria na vida real. Fato que faz com que, quando a pessoa saia do transe hipnótico do vício e volte para a sua realidade comum, acabe se deparando com sentimentos de culpa e vergonha, que são muitas vezes não são manejados, ou são manejados consumindo ainda mais pornografia para minimizá-los. Um círculo vicioso que parece nunca ter fim. Depressão. A depressão induzida pelo vício em pornografia pode demorar anos para aparecer, mas é uma consequência natural de todos os outros sintomas. No início, o vício parece um hábito saudável e prazeroso, mas na medida em que a pessoa começa a não se sentir mais satisfeita com ele, tende a ficar deprimida e desmotivada. É como se nada no mundo pudesse competir com o prazer proporcionado pela pornografia, e quando essa para de proporcionar o prazer que a pessoa se viciou, um sentimento de desilusão emerge. Outro fator que desencadeia a depressão induzida pelo vício é a incapacidade de parar com o vício por conta própria. Pessoas viciadas e que se deram conta dos prejuízos que o vício ocasionou nas suas vidas e que tentaram parar achando que seria fácil, mas que depois de inúmeras tentativas e erros não conseguiram realizar essa tarefa, começaram a entrar em desamparo aprendido, ou seja, começaram a acreditar que supostamente não existia uma solução para o problema, tendendo a se entregar para ele. Isso era muito comum antes da existência das pesquisas e da teoria científica sobre o vício em pornografia, e muito comum nas pessoas que faziam tratamentos com profissionais ainda desinformados sobre o assunto. Podia acontecer também da pessoa ir se tratar da depressão acreditando que ela teria origem em outras causas, mas não eliminar a variável principal, ou seja, o consumo de pornografia, ficando presa a remédios e terapias que não proporcionavam nenhum resultado durante anos. Como se trata de uma questão tabu, algumas pessoas também guardavam o problema para si e não dividiam com ninguém. Por isso, a depressão, seja de que tipo for, está relacionada diretamente com a falta da substância dopamina no cérebro, substância do prazer, como vimos na aula sobre a ciência por trás do vício. O consumo de pornografia faz diminuir os receptores dessa substância, o que corrobora a tese de que, se não existirem outros antecedentes que justifiquem um quadro de depressão, esse sintoma pode sim ter sido induzido pelo vício em pornografia. Pensamentos suicidas. Os pensamentos suicidas podem ser uma consequência direta da depressão, só que nesse caso eles ocorrem geralmente quando a pessoa realmente se convenceu de que não existe solução para o problema dela, e que não resta mais nada a fazer a não ser morrer, tamanha angústia ocasionada pelo vício e pela incapacidade de parar com ele. Obviamente, se trata de uma distorção perceptiva muito grande, uma vez que a pessoa, para ter certeza de que não existe uma solução, teria que ter testado todos os métodos existentes, ou possivelmente ainda não inventados, sobre como lidar com a questão. Mas para a mente da pessoa isso não importa. Quando ela passa para lá de um ponto dessa certeza, e esses pensamentos se tornam obsessivos, pode realmente acabar realizando tal ato. Por isso a importância da divulgação das pesquisas e dos métodos e estratégias sobre como parar com o vício, assim como o resultado que as pessoas estão obtendo com eles. Isso ajuda a quebrar esse excesso de certeza mental e dá flexibilidade para as pessoas que estão contaminadas por pensamentos suicidas, para que elas ao menos se sintam motivadas a buscarem e encontrar uma saída para o seu problema. Baixo autoestima. A pornografia muitas vezes é usada como um subterfúgio para a pessoa fugir das relações reais, fugir dos seus sentimentos ou do mundo real, contribuindo para a falta de socialização e para uma construção de uma imagem completamente distorcida de si mesma.
Não é incomum usuários relatarem sentirem-se um lixo por causa do vício em pornografia. HOCD ou SOCD. HOCD é a abreviação em inglês para o termo Homosexual Obsessive Compulsive Disorder, que significa transtorno obsessivo compulsivo homossexual, e SOCD é a abreviação para Sexual Orientation Obsessive Compulsive Disorder, que significa transtorno de orientação sexual obsessivo compulsivo. Ambos são uma forma de transtorno obsessivo relacionado à identidade sexual do indivíduo. Eles estão baseados no medo que uma pessoa heterossexual sente em se tornar ou ser homossexual, ou então no medo de que uma pessoa homossexual tem de se tornar ou ser heterossexual. E são sintomas bastante relatados por pessoas viciadas em pornografia. Algumas pessoas adquiriram esses sintomas em decorrência do vício, e outros já possuíam essa tendência, sendo que as pessoas que já possuíam essa tendência relataram terem esses sintomas agravados por causa do mesmo. Isso se explica porque o vício em pornografia é responsável pelo avanço gradual para gêneros pornográficos cada vez mais extremos, alguns deles completamente diferentes da orientação sexual do indivíduo, fato que os coloca em contato com o conteúdo no qual eles relatam possuírem a desordem obsessivo-compulsiva. Este medo é impulsivo e sem controle, onde a pessoa se sente muito ansiosa e temerosa em relação aos seus pensamentos obsessivos sobre pertencer ou se apaixonar por pessoas que não condizem com sua orientação sexual. HOCD não é o mesmo que simplesmente sentir excitação por pornografia homossexual. Também não é o mesmo que pessoas homossexuais que não querem assumir sua homossexualidade com medo das repercussões sociais. Também não é o medo de ser rejeitado por membros do mesmo sexo, mas sim um medo compulsivo da própria atração por pessoas do mesmo sexo ou de uma orientação sexual diferente da sua. Tanto a homossexualidade como a heterossexualidade saudáveis estão baseadas em sentimentos positivos. Já o HOCD ou SOCD estão baseadas em sentimentos negativos e que não preenchem os anseios da pessoa. Ao contrário, apenas as deixam ainda mais ansiosas e aflitas, confusas e em sofrimento. Por isso, antes de ter certeza que você possui esse diagnóstico, procure um médico. Objetivação do sexo oposto. Ao consumirmos muito material pornográfico, nós não apenas estamos condicionando o cérebro a sentir prazer apenas com esse tipo de material, como também o estamos ensinando certos tipos de comportamento para ele. Observar pessoas fazendo determinado tipo de atividade é a forma mais comum de aprendizagem, na maioria das vezes mais eficiente até que o ensino convencional. Logo, a objetivação do sexo oposto e a tendência para enxergar as pessoas da mesma forma como vemos nos filmes pornográficos é um sintoma bastante comum relatado por pessoas viciadas em pornografia. Dependendo do estágio do vício, mesmo pessoas que amamos muitas vezes são filtradas pela ótica da pornografia, sendo vistas e usadas apenas como meros objetos sexuais para a satisfação de nossos desejos e fantasias mentais, com todas as consequências e efeitos colaterais psicológicos daí decorrentes. Confusão com orientação sexual. Muitos adolescentes, que nasceram depois do fenômeno da internet banda larga e do fenômeno da pornografia da internet, acabam tendo seus primeiros contatos com a sexualidade através da pornografia, que, como sabemos, é bastante condicionável. Isso tem o efeito de causar confusão em relação às suas orientações sexuais, pois uma pessoa pode confundir facilmente o fato de se sentir excitada com determinado gênero pornográfico como um indicativo ou evidência da sua orientação sexual, o que sabemos não ser completamente verdade, uma vez que a escalada para gêneros diferentes da nossa orientação sexual pode ser decorrente da dessensibilização do nosso cérebro aos gêneros anteriores e não necessariamente um indicativo da nossa sexualidade ou orientação sexual voluntária. Essa excitação citada é relativa e pode ocorrer por muitos fatores que vão além da dessensibilização, como, por exemplo, a ansiedade por encontrar material novo e excitante, e também pelo medo de encontrar material proibido, que libera adrenalina e outras substâncias no sistema nervoso que podem ser confundidas com tesão e excitação. Todos esses tipos de estimulação são fundamentalmente diferentes do conceito de orientação sexual. Daí a confusão decorrente e porque muitas pessoas viciadas em pornografia sofrem desses sintomas. Na dúvida, compare como você se sentia em relação à sua orientação sexual antes do vício e depois do vício, e a questão ficará resolvida.
Se antes do vício você tinha determinada orientação ou inclinação sexual que mudou após o consumo excessivo de pornografia, pode ser que ela tenha sido condicionada pelo vício e tenderá a voltar ao normal quando você abandoná-lo. Do contrário, não, e você pode estar simplesmente sendo enganado pelo seu cérebro viciado. Compulsão sexual. A compulsão sexual, caracterizada pela necessidade de fazer sexo a todo momento, inclusive com estranhos, pode ser um sintoma induzido pelo vício. A pessoa fica o dia inteiro fantasiando com sexo, e a sua realidade passa a girar em torno disso, sexo e pornografia, até um ponto em que ela começa a querer colocar em prática esses desejos na vida real, não conseguindo resistir aos pensamentos e desejos que precisam ser saciados a todo momento. Uma pessoa que goste muito de sexo e o pratique com frequência não necessariamente tem compulsão sexual. Princípio de desenvolvimento de psicopatias mais graves. Como já foi dito anteriormente, a pornografia, quando consumida em excesso, começa a funcionar como um filtro para o nosso cérebro, o que significa que passamos a enxergar a nós mesmos e ao mundo a partir da ótica pornô, seus cenários e práticas. Quanto mais alimentamos nosso cérebro com esse tipo de material, mais nos sentimos impelidos a realizar na vida real aquilo que vemos no mundo fictício da pornografia. Quanto mais acessamos materiais pornográficos, mais ficamos insensíveis e desejamos consumir materiais ainda mais pesados que os anteriores. Obviamente que o passo entre transformar uma fantasia em sua materialização na vida real pode levar anos, mas é o que geralmente acontece, como foi relatado por muitas pessoas. E dependendo do perfil da pessoa e de que tipo de antecedentes ela tinha, isso pode desencadear no desenvolvimento ou aprofundamento de uma série de parafilias ou preferências sexuais anormais e doentias, como por exemplo, pedofilia, exibicionismo público, masoquismo, sadismo, frauterismo, zoofilia, urofilia, necrofilia e cropofilia. Voz fraca e falta de energia. Como o consumo de pornografia geralmente está atrelado à prática da masturbação e da ejaculação, pessoas que têm o hábito de repetir esse ato várias vezes por dia ou na semana acabam relatando esse tipo de sintoma. Não está comprovado ainda uma relação direta entre esses dois sintomas e o vício em pornografia, mas diante dos inúmeros relatos associando essas duas hipóteses com o vício, uma possível explicação seria de que o sêmen contém importantes nutrientes para o organismo, como vitamina C, enzimas, cálcio e potássio, zinco, ácido cítrico, frutose e açúcar, sendo que o seu desgaste excessivo, sem a devida recomposição, podem causar efeitos colaterais físicos, como os citados. Pânico do vício ou aversão à pornografia. Na medida em que o vício avança e que a pessoa começa a sentir os efeitos aversivos e colaterais, pode desenvolver um medo ou mesmo pânico em relação ao contato com a pornografia. Isso não impede que ela os continue consumindo, mas ela pode sentir esse pânico logo após ter finalizado uma sessão de pornografia, de forma com que ela fique com muito medo de repetir a dose futuramente, fato que na maioria das vezes acaba ocorrendo e agravando ainda mais o problema. Sintomas de abstinência. Alguns usuários relatam experimentar por algum tempo alguns desses sintomas de abstinência quando tentam deixar de usar a pornografia. Exaustão, dores musculares e nas articulações, febre, peito apertado, respiração ofegante, ansiedade, pernas bambas e cansadas, dificuldades para pegar no sono, dores de cabeça, acordar no meio da noite e não conseguir mais pegar no sono, cansaço, irritação, entre outros. Relacionamentos doentios e perda de atratividade sexual. Não é incomum relatos de pessoas, tanto homens como mulheres, que disseram passarem a sentir-se atraídos apenas por relacionamentos ou parceiros doentios, abusivos ou com distúrbios de personalidade. Isso é como se essas pessoas não se sentissem mais atraídas por pessoas comuns e tendessem a reproduzir na vida real os mesmos comportamentos que viam nos filmes pornôs, com resultados desastrosos para suas vidas em vários níveis. Outro sintoma relatado foi a perda da atratividade em relação a potenciais parceiros sexuais saudáveis e normais, sintoma que somente é reconhecido quando o vício é revertido e a pessoa se percebe estar sendo muito mais receptiva à aproximação de possíveis parceiras que antes ela não percebia. Outros sintomas. Esses são os sintomas principais. Existem possivelmente vários outros sintomas relatados por usuários viciados em pornografia e que não foram incluídos aqui para a aula não ficar muito extensa.
mas que podem se manifestar na medida que o vício se desenvolve. Atividade. Caso você ainda não tenha preenchido, junto a essa aula está a tabela de monitoramento de sintomas, TMS, do programa Reverte. Com base nos sintomas que você viu até agora, você vai selecionar os 5 sintomas prioritários que mais estão atrapalhando a sua vida particular e vai passar a monitorá-los com a ajuda dessa tabela. Desta forma, ao final do programa, você poderá reavaliar a sua recuperação e o quanto teve de avanço ou não em relação a esses sintomas específicos.